Fala galera, nossa terceira videoaula de termologia. Nossa aula 1 a gente viu os conceitos iniciais e aí vimos que temperatura indica a agitação das moléculas, a energia cinética e que se mudar a temperatura muda a agitação. Aí na nossa segunda aula, quando a gente começou a falar de dilatação, a gente viu que se muda a temperatura, muda a distância entre os átomos, porque muda a agitação deles, logo muda o tamanho do corpo, que foi o estudo da dilatação. Aí a gente falou sobre dilatação dos sólidos. Estabelecemos uma regra que toda dilatação é tamanho inicial, coeficiente e variação de temperatura, sempre proporcional aos três. Agora chegou a hora de falar sobre algumas peculiaridades que nós temos na dilatação dos líquidos. Em primeiro lugar, dilatação dos líquidos sempre de forma volumétrica, né? Líquido não tem comprimento, líquido não tem ar, o que líquido tem é volume, a gente não consegue dimensionar área e comprimento para líquido. Então, falando em dilatação de líquidos, variação de volume do líquido, volume inicial, coeficiente, variação de temperatura. Mas, professor, se é dilatação volumétrica e a gente já viu, qual é a diferença? A diferença é que para estudar a dilatação de um líquido, eu tenho que colocar ele dentro de um recipiente. E quando eu mudo a temperatura do líquido, eu mudo também a temperatura do recipiente. Logo, ao estudar a dilatação do líquido, ele está dentro de um recipiente que também dilata. Como é que nós vamos pensar? Coloquei aqui um casozinho numérico. Vamos imaginar um recipiente completamente cheio de um determinado líquido. Aí eu vou aquecer esse conjunto, porque se eu aquecer o recipiente, o líquido esquenta lá dentro. Se eu aquecer o líquido, o recipiente esquenta por fora. Então a gente vai ter a dilatação dos dois, do líquido e do recipiente. A via de regra, os líquidos têm átomos, moléculas mais soltos. Logo, eles tendem a dilatar mais do que os sólidos. O que é dilatar mais? Dilatar mais significa, se aumentar a temperatura, o líquido vai aumentar mais de tamanho do que o recipiente. Se diminuir a temperatura, o líquido vai diminuir mais o seu tamanho do que o recipiente. Como é que a gente vai raciocinar? Imagina um recipiente cheio e esse conjunto vai ser aquecido. Como o líquido dilata mais do que o recipiente, e já estava cheio, ao dilatar mais, esse líquido vai derramar. E eu coloquei aqui que esse líquido derramou 3 litros. No entanto, esses 3 litros não é a verdadeira dilatação do líquido. Esses 3 litros que derramaram é o que o líquido dilatou a mais do que o recipiente. Essa dilatação a mais do líquido a gente costuma chamar de dilatação aparente, porque é o que eu consigo visualizar, é o que eu consigo ver durante um experimento. Se eu considerar nessa situação que o aquecimento provocou dilatação do recipiente e o recipiente aumentou 1 litro no seu tamanho. Então agora vamos pensar. Estava cheio. O recipiente aumentou 1 litro e continua cheio. Quer dizer que o líquido também aumentou esse 1 litro. Além de aumentar 1 litro e continuar cheio, ainda derramaram 3 litros. O que isso significa? Isso significa que, na realidade, o líquido dilatou 1 litro para o recipiente continuar cheio e mais 3 litros que derramaram. Então, a dilatação real do líquido foi de 4 litros. Com isso, a gente consegue definir uma regrinha matemática que é a dilatação real do líquido, é o que aparece, os 3 litros, mais a dilatação do recipiente, que normalmente eu não consigo visualizar. Então, sempre que eu pensar no líquido, na real, tem a dilatação que aparece e mais a dilatação do recipiente. O que aparece é o que eu consigo ver. Isso é o caso, por exemplo, daquele termômetro comum, um recipiente transparente com um líquido lá dentro. Quando o termômetro é colocado em um lugar de maior temperatura e ele se aquece, a gente tem uma elevação no nível do líquido. O que é essa elevação no nível do líquido? É a dilatação aparente. A gente não pode esquecer que esse recipiente também está dilatando. O mesmo acontece se eu colocar esse termômetro em um lugar mais frio, com uma temperatura menor. Vai diminuir o tamanho do líquido e do recipiente, o líquido vai diminuir mais, eu vou ter uma diminuição do nível do líquido. Essa diminuição é a dilatação aparente. O que eu consigo visualizar em um líquido é a dilatação aparente. Tenho que lembrar que na realidade ainda tem o recipiente. Ainda falando de dilatação dos líquidos,
nós temos uma situação muito especial que ocorre com algumas substâncias em estado líquido que a gente chama de dilatação anômala. Em termos de prova a nível médio de ensino, essa dilatação anômala ela é mencionada para a água, mas ela também acontece com mais algumas substâncias que não vêm ao caso. Como é que funciona essa dilatação anômala? O que é uma anomalia? O normal é, aumenta a temperatura, aumenta o tamanho. Então uma anomalia seria um aumento de temperatura e o tamanho não aumentar. O contrário é verdadeiro. Diminui a temperatura, diminui o tamanho. A anomalia seria diminuir a temperatura e o tamanho não diminuir. Vamos ver como é que isso funciona para a água. Primeiro, dilatação anômala para sólidos não existe. A água em estado sólido, eu até coloquei um gráfico aqui, abaixo de 0 graus Celsius em condições normais. Dá uma olhada na evolução desse gráfico. Quando eu vou para lá aumentando a temperatura, o volume vai aumentando. Isso é normal. Se eu vier para cá diminuindo a temperatura, o volume vem diminuindo. Isto é normal. A água em estado sólido é normal. Quando é que ela é anômala, Giba? Olha, ela é anômala em estado líquido, mas temos que tomar cuidado. Vamos olhar as temperaturas acima de 0 graus Celsius, que em condições normais corresponde à água em estado líquido. Acima de 0 graus Celsius, eu quero que você observe esta temperatura 4 graus Celsius, que é uma temperatura que a gente tem que memorizar. Pega valores maiores que 4 graus Celsius. Acima dos 4 graus Celsius, o aumento da temperatura eleva o volume da água, ou seja, normal, não tem anomalia. No entanto, entre 0 e 4 graus Celsius, esse pedacinho que eu marquei em alaranjado, de 0 até 4 graus Celsius, neste intervalo, pode ser de 2 a 4, de 2 a 3, de 1 a 3, entre 0 e 4. Se eu aumento a temperatura, o volume da água vai diminuindo. Aqui está a anomalia. A água é anômala porque entre 0 e 4 graus Celsius é só nesse intervalo de temperatura. Se a temperatura aumenta, o volume diminui. Não é normal. Se a temperatura diminuísse, o volume aumentaria. Mas é só entre 0 e 4 graus Celsius. Ao invés de falar do volume aumentando ou diminuindo para demonstrar a anomalia, basta que lhe dê a informação que nos 4 graus Celsius a água apresenta um volume mínimo. Isso já define a anomalia, porque se eu falo que para 4 graus Celsius o volume é mínimo, significa que mesmo diminuindo a temperatura, o volume não vai diminuir se ele já era mínimo. Então isso já vai caracterizar a anomalia. Outra coisa que a gente também pode pensar para a água, e vamos falar mais nisso em mudanças de estado físico, é que não é também comum para a maioria das substâncias o fato de que a água expande ao solidificar. Ao entrar em estado sólido, quando ela é líquida, o volume da água aumenta. Isso não é o normal. Ocorre com água, ferro, bismuto, antimônio. Mas a maioria das substâncias, quando vira sólido, diminui de tamanho. A água, quando vira sólido, aumenta de tamanho. Aquele gelo, aquela água que quando congela quebra a garrafinha, estoura o refrigerante que a gente esquece no congelador. Então aqui a água expande ao solidificar. Isso demonstra uma anomalia para a água. É muito comum, e a gente vai ver mais à frente no capítulo hidrostática, o conceito de densidade, massa específica. A densidade ser mencionada nesses testes. Densidade é massa dividida por volume. Então aquilo que faz o volume aumentar, faz a densidade diminuir, e vice-versa. Se a água para 4 graus Celsius tem um volume mínimo, para 4 graus Celsius a água tem uma densidade máxima. A curva da água, quando eu penso em volume e penso em densidade, em função da temperatura, note, ela fica invertida, porque densidade e volume têm uma relação inversa. Certo, galera? Fechamos aqui o nosso primeiro capítulo da termologia, que é a termometria. A gente vai ter postado lá do nosso grupo a lista de testes do material que vocês receberam em PDF. E esses testes todos serão corrigidos em vídeo até o final da semana. Um abraço para vocês e continue estudando, continua focado rumo ao teu objetivo. Beijão!